Pessoal, muito prazer, eu sou o Paulo Bodoia e hoje estou aqui para mostrar para vocês mais uma novidade do Resolve, essa ferramenta que nos ajuda muito no sistema de pós-tratamento, que agora é a carga do Scania Super, ali com os dois injetores. Mas antes da gente entrar nessa carga, vamos falar um pouco das características dessa carga? Como que funciona esse sistema com dois injetores, aonde eles estão ali e por quê, qual que é a característica de cada um dos injetores? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, primeiramente, vamos falar sobre a parte de filtragem. Esse sistema ele é diferente, pois tem uma filtragem maior que os outros. Então, temos aqui na própria bomba um pré-filtro e depois aqui um filtro principal que fica nessa parte de baixo. Em cada um dos injetores também temos pré-filtros. Então, cada um dos injetores temos pré-filtros ali na sua entrada. Isso significa que temos 3 pré-filtros e um filtro principal. Essa é a primeira característica desse sistema. Temos outra característica? Temos sim. Uma outra característica são os dois injetores. Então, o primeiro, vamos chamar ele de pré-injetor, pois ele está ali logo depois do turbocompressor e antes de todo o sistema de catalisadores. E depois temos o pós-injetor, que está ali agora antes do último catalisador, SR. Então, nesse sistema, logo o primeiro catalisador do Scania Super, ele já tem uma função de reduzir as emissões de NOx. Por isso temos ali uma parcela de pulverização de ar logo no começo do sistema. E depois, propriamente dito, no SR, no injetor pós, temos ali mais uma injeção de ar antes do último SR. Bem, e como é que funciona a transição do fluxo do ar desse reagente desde o seu tanque, desde o seu armazenamento ali até o último injetor? A bomba de ar, ela nesse sistema EcoFit, ela consegue trabalhar com uma pressão muito boa. São bombas muito eficientes. Então ela vai succionar, pressurizar e fazer uma filtragem agora no reagente e mandar para o primeiro injetor. Esse primeiro injetor, que é esse daqui, ele agora vai fazer a injeção ali, a pré-injeção depois do turbocompressor, e ele não tem nenhum tipo de monitoramento, nenhum tipo de sensor, somente acionamento pelo PWM. Ele faz ali a sua injeção e a sua saída, que seria ali o seu retorno, em vez de ir para o retorno ali no tanque de ar, ele agora vai para o segundo injetor. E é esse segundo injetor que a gente tem um pouco mais de monitoramento, porque é nele que, englobado aqui na parte de cima, temos um sensor de pressão. É ele que vê a pressão de todo o sistema. Então ele está ligado em série com o primeiro, que é o pré-injetor. Então esse pós-injetor, ele tem o monitoramento de pressão de todo o sistema. E a saída dele, que agora aqui é a saída, a parte do seu retorno, aqui sim volta para o tanque de ar. E esse sistema ele é bem interessante porque além de ter ali bastante filtragem, ter dois injetores, ter o sistema de pressão ali no último injetor, algo também que é surpreendente nesse sistema é com respeito ao seu funcionamento. Entendermos isso vai nos ajudar a fazer vários diagnósticos ali em bancada com a ajuda do Resolve. Por exemplo, tanto o primeiro como o segundo injetor, eles dosam a mesma medida de ar. Isso é uma grande ajuda para fazer até mesmo a comparação entre um injetor e outro. Outro ponto importante é que ambos precisam ter uma pressão mínima de 10 bar de pressão de ar. Isso também já é um ponto que a gente consegue monitorar e ver ali por meio do Resolve. Bem, como que podemos fazer para entrar na carga ali no nosso aplicativo no Resolve? Vamos agora entrar com o tablet, entrar no aplicativo e ver onde a gente encontra essa carga que é lançamento na nossa ferramenta. Muito bem, pessoal, já estamos aqui no nosso laboratório para fazer o teste na prática dessa nova carga do Resolve, nosso Scania Super. Temos aqui a bomba, temos o injetor pré e pós, tudo aqui montado para a gente analisar alguns pontos que é de muito interesse para você que é reparador e que usa o Resolve para facilitar o seu trabalho aí no dia a dia. Muito bem, então aqui a nossa bomba conectada ali no nosso tanque, temos aqui o injetor pré, conforme a gente citou, ele é somente um acionamento, ele não tem nada assim
de monitoramento, nenhum tipo de sensor. E aqui do outro lado temos o injetor pós. O que é diferente aqui que montamos? Montamos aqui provetas, 3 provetas. Proveta para o pré, proveta para o pós e uma terceira proveta. Por quê? Para a gente medir também o retorno. E é interessante a gente ter essa métrica, e isso vamos falar aqui também no vídeo, da quantidade de ml do retorno, porque mostra como que o sistema está em funcionamento, né? Está ok, se tiver um retorno muito excessivo, isso pode caracterizar algum tipo de problema. Algo interessante que também temos aqui é a extensão do cabo. Notaram que o cabo ele é bem extenso? Incluindo aí a parte de bateria, né, que está ligada à fonte assimétrica lá embaixo. Então é um cabo muito extenso. Por que isso é um ponto interessantíssimo? Esse cabo extenso facilita para você, não só em bancada, mas facilita também para você fazer no caminhão. Isso mesmo, você pode colocar lá no sensor, lá pré e pós, colocar lá na bomba, usando todo o encanamento, todo o sistema de ar lá do próprio caminhão do Scania Super, para ver se existe algum tipo de problema. Então esse cabo é um facilitador nesse sentido, ajuda muitos reparadores ali, quando chega um caminhão, rapidamente você já conecta e faz o teste com o nosso Resolve e já vê se existe algum problema eletrônico, de chicote, de módulos e enfim. Temos aqui o Resolve, a extensão SR Test que vai emular todo o caminhão e agora vamos entrar na carga. Na carga, aqui eu vou gravar para vocês o passo a passo de como onde está essa carga no nosso Resolve. Vamos lá? Muito bem, vamos entrar aqui na tela do Resolve, em menu, bomba de Arla, diesel pesado e vamos até Scania. Scania Euro 6, modelo EcoFit e agora temos aqui algumas opções, né, para a gente entrar ali no Scania. Conjunto dosador do Plus e o Super, conjunto dosador do Super. Mas tem um Super que pode ser usado para você testar, no caso, uma dosadora só. Se tiver uma dosadora, só testa uma. Ou se você quiser testar as 2 dosadoras, que é o caso aqui, vamos usar as 2 dosadoras do Scania Super. E aqui uma descrição, esse teste tem como objetivo realizar o diagnóstico conjunto dosador sem a presença do DCU. Por quê? Porque aqui no caso, o Resolve com a extensão SR está emulando as DCUs do caminhão. Aqui nessa próxima instrução fala como que usa uma fonte corretamente, qual que é o ampere correto e a tensão correta para cada tipo. Os cabos de conexão, então temos os cabos de conexões aqui, que são vários, né, um pouco a mais, por ter 2 dosadores. E agora temos aqui a ligação, aquela que a gente mostrou no começo desse vídeo, que mostramos que é essa ligação aqui, mostrando que os injetores estão ligados em série. E a bomba faz a pressurização e o último injetor, que é o injetor ali, o pós, ele agora tem o monitoramento de pressão. Maravilha? Próximo, iniciar procedimento. Agora o Resolve vai validar a carga, ver serial, fazer todas as verificações, se realmente eu tenho essa carga disponível no meu Resolve e se existe algum problema ali. Após a verificação, ele vai abrir para a gente 3 opções, que é teste de pressão e estanqueidade, teste curto de dosagem e teste longo de dosagem. Aqui a gente viu o acionamento do injetor, do nosso bico, e vamos para o primeiro teste, teste de pressão e estanqueidade. Esse teste de pressão e estanqueidade, que é informações adicionais que temos aqui, ele pressuriza o sistema com líquido e o comportamento padrão é que não haja vazamento durante a execução, tanto na bomba quanto no dosador. A pressão deve atingir de 9 a 10 bar, aproximadamente. E a rotação do motor não pode passar de 1.700 RPM. Isso é interessante porque se ele começar a rotacionar muito acima de 1.700 ou chegar em 1.700, ele começa a entrar no limiar de falha. Ou seja, não tem por que ele rotacionar tanto para manter uma pressão de 10 bar e aí o Resolve ele mostra que existe uma falha no sistema. O que é interessante também analisarmos nesse ponto. Aqui ele pressurizou, filtrou, mandou aqui para o nosso injetor pré e agora foi para o injetor pós. E aqui temos o retorno. Inclusive estamos medindo ali o retorno. Agora o que é interessante, agora ele está dando 10 bar de pressão.
a gente precisa analisar se existe algum tipo de falta de estanqueidade do nosso injetor. Por quê? Porque se tiver algum tipo de vazamento, pingando, isso mostra que existe algum problema ali no injetor. Então, algo a se notar aqui no processo de estanqueidade. A gente consegue validar até mesmo o injetor. Esse daqui está apresentando ali um pequeno pingo ali, mostrando que tem um pouquinho de vazamento. Então ali um pouquinho de vazamento, mas nada que atrapalharia o sistema. Excelente. Vimos aqui o processo acontecer. Vamos no teste curto de dosagem? E também vamos analisar de perto aqui um ponto interessante no nosso Resolve, no nosso sistema. É agora que vai fazer a parte de injeção. Vamos ver como é que vai ficar. Olha que interessante. Muito bem, vimos ali a injeção dos dois dosadores pulverizando ao mesmo tempo. O que é interessante? A gente consegue perceber que ambos bateu 150 ml. Então, ambos mantiveram iguais a dosagem. E esse comportamento padrão que precisa ter nesse tipo de sistema. Os dois injetores trabalhando iguais, com pressão igual, com dosagem igual. Isso nos mostra que existe ali um comparativo facilitando o nosso diagnóstico na bancada. E agora vamos para o último teste, que é o teste longo de dosagem. Então vamos dar atenção agora a esse teste. Nesse teste a gente percebe que os dois injetores abrem 100%, ou seja, eles ficam 100% abertos. Eles praticamente trabalham em máxima ali, o motor trabalhando em máxima rotação, os injetores trabalhando em máxima pulverização. Então esse teste é para fazer mesmo a verificação se existe ali algum problema de acionamento, de aquecimento ou até mesmo de estanqueidade do nosso motor. Então aqui está trabalhando em 100% de operação. A gente pode notar que nesse caso, o nosso retorno quase que zero, ficando praticamente retornando bem pouco a parte final do injetor pós. Muito bem, o que a gente pode agora concluir? Tanto o teste curto de dosagem como o teste longo, ambos juntos, bateu aqui na nossa proveta 300 ml, olha. E olha agora na outra proveta, 300 ml também. E o nosso retorno deu aqui cerca de 700 ml. Isso mostra, pessoal, como é que é o comportamento correto de uma bomba em bom funcionamento. Uma bomba agora que está apta para voltar para o veículo e fazer ali a sua função no sistema de pós-tratamento. Espero que vocês tenham gostado dessa nova aplicação do Resolve, uma ferramenta que está continuamente ali em desenvolvimento. Espero que vocês possam agora fazer bom uso dessa ferramenta e conte com a gente para tirar dúvidas. Fique à vontade em entrar em contato com a gente para usar essa ferramenta ou outras cargas que você precisa no seu dia a dia. Um forte abraço e até mais.